Certo, pessoal, como prometido, vamos começar aqui a nossa primeira videoaula, tá? Para o exame de seleção do IFRN 2018. Então, assim, eu escolhi começarmos com expressões numéricas, tá certo? Então, é fundamental que vocês entendam como fazer as 4 operações, tá? Dentro de uma expressão. É a nossa primeira aula, é o básico, e a gente vai começar com isso. Então, vejamos. Para resolver uma expressão numérica, existe uma ordem de prioridade. A prioridade número 1 é resolver o que está dentro do parênteses. A prioridade 2, colchetes. A prioridade 3, chaves. A prioridade 4, multiplicação ou divisão. E a prioridade 5, adição ou subtração. Agora aqui, ó, essas duas, veja só como é que vai funcionar, essas duas últimas. Bem, para isso eu vou pegar uns exemplos, tá certo? Então vamos ver aqui. Vamos começar com esse daqui da esquerda, esse de cima. Veja, temos aqui nessa parte duas operações, né? Subtração e adição, tá? Essas que eu botei o risco em cima. Se você olhar bem, der uma pausa e voltar ao vídeo, vocês vão ver que vou mostrar que eu disse, né, que temos aqui a última prioridade, adição ou subtração. Mas veja, não devemos começar pela adição como está aqui não. No caso daqui, nessa situação, a gente começa a operação pela a que vier primeiro, tanto aqui quanto aqui, comparando elas duas, tá? Ó, adição e subtração, quem que faz primeiro? A que vier na frente. Multiplicação e divisão, quem que faz primeiro? A que vier na frente. Então vejam esse exemplo. 15 menos 3 mais 7. Ó, então como eu falei, devemos começar com a operação que vem na frente. Então 15 menos 13 menos 3, 12. Aí repete, ó, mais 7 aqui. 12 mais 7, 19. Tá? Então esse é o procedimento. Entre subtração e adição, você faz a que vier primeiro. Agora vejam aqui embaixo. Não sei se dá para enxergar direito aí, mas tá certo, aqui temos os dois pontos, então divisão, e aqui um ponto, multiplicação. Lembre que a gente usa o ponto no lugar do x, por conta que o x da multiplicação, aquele x que a gente usa na multiplicação, pode se confundir com o x que a gente usa em álgebras, né, em equações, em polinômios. Então a gente substitui pelo ponto. Então vamos cá. Ó, temos divisão e multiplicação. Quem faz primeiro? Primeiro a operação que vem na frente, tá? Divisão e multiplicação, entre elas duas, quem vier na frente é por onde a gente começa. Então, ó, 18 dividido para 3, 6. Aí, ó, repetimos o vezes 2. 6 vezes 2, 12. Tá? Então, entre divisão e multiplicação, a que vier na frente. Mas olha aqui, ó, o nosso terceiro exemplo. Aqui temos adição e temos multiplicação. Aqui sim vale aquela ordem de prioridade, ó. Multiplicação vem antes que adição, tá? Ó, é a ordem aqui, ó, de cima para baixo. Então vamos começar resolvendo a multiplicação. Por isso que essa ordem de prioridade é muito importante. Então a gente vai ter que repetir o 4 e o mais, ó, repete e resolve a multiplicação depois. 5 vezes 8, 40. E agora sim a gente faz a adição. 4 mais 40, 44. Tá bom? Então olhe, seguir sempre a ordem de prioridade. Aqui, exemplo 4. Temos uma subtração e uma divisão. Tá? Então, dentro dessas duas, a divisão, seguindo aquela ordem, vem primeiro do que a subtração. Então aqui é obrigatório também fazer primeiro a divisão. Ó. Então vamos fazer primeiro 40 dividido para 2. Então o que vem antes repete. Ó, 21 menos aí 40 dividido para 2, 20. 21 menos 20 dá 1. Tá? Então, de novo, a prioridade nas operações de divisão vem na frente de subtração. Mas olha aqui. Se você olhar para esse exemplo 5 e for ver apenas os sinais,
você deveria começar pelo vezes, tá? Ó, 2 vezes 5. Porém, a gente sabe que a prioridade número 1, que está lá em cima, é o parênteses. Então, primeiro devemos começar resolvendo tudo que está dentro do parênteses, tá? Então, ó, repete o 2, repete o vezes e faz o que está dentro do parênteses. 5 mais 3, 8. Então, toda a vida também que você terminar de resolver a conta, o parênteses some. Então, fica 2 vezes 8, que dá 16. Tá bom, gente? Então, ó, prioridade número 1, parênteses. Vamos ver aqui, ó. Temos divisão, subtração e adição. No exemplo 6. Mas primeiro temos que começar a resolver tudo que está dentro do parênteses. Então, repete o 48. Repete o sinal de dividir. Mas dentro do parênteses temos subtração e adição. Elas duas, a prioridade é de que vier na frente, ó. Então, 10 menos 4 dá 6. E repete agora o mais 2 do lado, ó, que a gente não terminou de resolver. E se você notar, dessa vez o parênteses não sumiu. Por quê? Porque não terminamos de resolver a conta. O parênteses só some depois que terminarmos de resolver essa conta, tá? Então agora tem que fazer 6 mais 2, porque o parênteses tem prioridade na divisão. E tem que repetir o 48 dividido, tá? Ó, o que está aqui fora vem primeiro. Então 48 dividido para 6 mais 2, 8. Veja que agora eu terminei de resolver a conta, o parênteses sumiu. E 48 dividido para 8, 6. Gente, lembre que para fazer uma divisão com facilidade, vocês têm que resolver, têm que saber muita tabuada, tá? Tabuada é uma coisa que você já tem que estar de cor, certo? Tabuada do 8, ó, eu sei rapidamente que 48 dividido para 8 é 6, porque eu já sei que é a tabuada do 8, ó. 8 vezes 6, 48. Então, 48 dividido para 8 tem que dar 6. Nono ano, essa altura do campeonato, dominar a tabuada. Você não domina, tira um tempo para estudar, para ter ela mais decorada, tá? Tem que decorar mesmo. Algumas coisas de matemática é decoreba mesmo. Tem que decorar a tabuada, tá certo? Tem que saber de cabeça. Isso ajuda muito nessas horas, nessas contas, tá, gente? Então, vamos lá. Continuando. Veja que eu estou aumentando o nível das expressões. Agora, ó, temos, né, adição, subtração, adição, mas temos parênteses, sim, temos aqui multiplicação, tá? Não sei se dá para ver direito aqui um ponto, aqui, ó, entre o 3 e o 3 tem um ponto, temos uma multiplicação, mas temos parênteses e colchetes. Então, primeiro vamos para a ordem número 1, parênteses. Então, tudo que vem antes do parênteses, você tem que repetir, ó. Então, repetiu 10, repetiu mais. Aí abre o parêntese, são duas contas, ó. Como são duas contas, eu já sei que ele não vai ser resolvido de primeira. Então, abri o parêntese, aí dentro aqui, ó, tem que fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Aí repete tudo o resto, ó, menos 4, mais 2, fecha colchetes, tá? Então, só o que eu resolvi foi o 3 vezes 3, o resto ficou tudo igual. Vamos resolver ainda o que está dentro do parênteses, tá? Então, repete o que está fora, o 10 de novo, o mais, abrir colchetes mais uma vez, aí agora, ó, 9 menos 4, 5. Aí repete o mais 2 que está fora, ó, fecha colchetes. E vamos resolver primeiro o que está dentro do colchetes, tá? Então, ó, repetiu 10, repetiu mais, 5 mais 2, 7. 10 mais 7, 17. Certo, gente? Então, ó, passo a passo. Primeiro que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, primeiro a multiplicação. Então, tudo que estava fora, ó, repetir. Depois ainda tem um parênteses para resolver. 9 menos 4, 5. Então, tudo que estava fora, ó, repetiu. E o parênteses também sumiu porque você acabou de resolver a conta. Chega nessa parte aqui, temos que resolver tudo que está dentro do colchetes. Então, 5 mais 2, 7. Estava fora, eu repeti. E aqui no final só somar, tá? Então, memorizar os passos para não errar. Então, ó, vamos lá. Agora o último e mais complexo. Porque você vai, além das operações, você tem um parênteses, o colchetes e as chaves, tá? Agora aqui eu já quero dar uma observação. Não sei se dá para notar aqui, ó, esse 2, ele está do lado do colchetes e não tem nenhuma operação, tá? Não tem um ponto aqui não, certo? Nesse 3 aqui, ó, existe um pontozinho, ó, mas aqui não tem. Isso porque número separado de parênteses, de colchetes ou chaves, se não vem com nenhum sinal entre eles, mesmo que não apareça, é multiplicação, tá, gente? Mesmo que não apareça,
é multiplicação, tá? Veja só, aqui nesse exemplo aqui de cima eu coloquei o ponto, tá? Ó, tá aqui o ponto, mas eu botei para ainda vocês irem se acostumando, mas esse ponto normalmente não aparece, certo? Então normalmente ele vem sem ele. Você já sabe que número colado a parênteses tem que ser multiplicação, tá? Então aqui a gente vai multiplicar, mas vamos primeiro seguir as regras. Vamos resolver tudo que está dentro do parênteses. Só que nessa conta, ó, a gente tem duas contas dentro do parênteses, dois parênteses, tá? A gente vai resolvendo os dois ao mesmo tempo, mas na ordem, tá certo, gente? Então, ó, esse parênteses vem primeiro, eu vou começar por ele, vocês vão ver. Então, por enquanto, vamos repetir o 13, vamos repetir o menos, repete as chaves, repete o 2, abre colchetes, aí dentro do parênteses, ó, 20 menos 8, 12. Repete o sinal de dividir, o outro parênteses, 5 mais 1, 6. Fecha colchetes, fecha chaves e vamos resolver primeiro o que está dentro do colchetes. Então, ó, repete o 13, repete o menos, abre as chaves, repete o 2, aí 12 dividido para 6 dá esse 2 aqui, ó, certo? Esse que está aqui. Veja que agora o sinal de vezes, o pontinho, ó, aparece. Por quê? Porque número do lado da número você tem que colocar o sinal, tá? Então aquele sinal que não aparecia, quando eu terminei de resolver o colchetes, ele apareceu, tá aqui, ponto, vezes, fechei colchetes. Tem que resolver primeiro o que está dentro do colchetes, repete o 13, repete o menos que está fora, 2 vezes 2, 4. E agora é só subtrair, 13 menos 4, 9, certo, gente? Então, ó, expressão numérica não é complicada. É claro que falta ver vários tipos de expressões, tá? Isso aqui é o básico, só com números naturais. Tem que ver com números inteiros, números decimais, frações. Mas esse é o básico, é o começo. E não é complicado. Você só tem que seguir essas regras que serão válidas para todo o resto que a gente vai fazer de expressão numérica, tá? Então é isso. Aí, ó, como prometido, aqui vou deixar para vocês esse exercício. Então, dê um pausa agora na aula, tentem resolver. Na aula que será a aula presencial, a gente irá responder isso, certo? Então, é isso aí. Boa sorte. Vou finalizar aqui o vídeo e vamos depois continuar com mais videoaulas semanalmente, tá, gente? Então, é isso. Valeu.